O que fazer se a mãe não permite que o pai faça contato com o filho? Pois bem, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e eu venho trazer essas respostas para você. Para começar, a gente precisa lembrar que se não houver uma justa causa para impedir que o pai tenha contato com o filho, a mãe tem sim que permitir esse contato. Sobre a justa causa, eu vou deixar para comentar no final. Agora aqui a gente vai imaginar que não há uma justa causa e a mãe não está permitindo que o pai visite o filho. Só fazendo uma observação aqui também, eu estou usando o caso do pai que não consegue visitar o filho porque a mãe não deixa, porque isso é mais comum a partir do momento que você tem mais mães com a guarda unilateral da criança, certo? Mas se for o contrário, se a gente estiver diante de um caso em que o pai não permite a aproximação da mãe, vai valer tudo isso que eu tô falando aqui também, certo? Combinado? Então, sigamos. Ter contato com o pai e ter contato com o filho é direito tanto da criança quanto do pai. Então, a partir do momento que a mãe impede esse contato, ela está descumprindo tanto um dever legal quanto social, porque, afinal de contas, a criança tem direito de conviver com todas as pessoas da sua família e não apenas com aquele que se sente dono do filho. E eu agora vou explicar o que pode ser feito numa situação assim. Quando não há uma ordem judicial determinando quais são os dias e horários da visitação, essa é a primeira coisa que o pai tem que correr atrás, a partir do momento que ele é impedido pela mãe de ter contato com o filho. Por que isso? Porque a partir do momento que a gente tiver realmente data e horário que é direito do pai de ter o filho na sua companhia, a gente vai poder agir de uma forma mais incisiva. E isso aí vai gerar consequências gravíssimas para quem impede esse contato, certo? É importante a gente destacar isso porque não é correto impedir o contato do pai com o filho. Mas aí, se você não tem uma ordem judicial, você vai ter que entrar com uma ação para regularizar a guarda da criança e a visitação. E a partir daí, se a mãe continuar descumprindo, a gente vai poder pedir uma série de soluções jurídicas que eu vou elencar aqui para vocês. Ok? Uma das atitudes que podem ser tomadas pela pessoa que está sendo prejudicada aí na questão da visitação do filho é buscar a polícia civil, para poder fazer o registro de ocorrência do crime de desobediência. Por quê? Lembra que eu falei que existe uma ordem judicial determinando quando que o pai vai poder estar com a criança, qual é o dia e qual é o horário? Aí, se a mãe descumprir, ela vai estar desobedecendo uma ordem judicial. E isso é crime. É interessante, então, que o pai registre a ocorrência na delegacia. Isso aí vai ser apurado pela polícia, né? E depois, se for o caso, o Ministério Público vai dar início a uma ação judicial penal, mas as consequências criminais não vão afetar diretamente esse direito seu imediato de ter o filho em sua companhia, certo? Esse documento aí, o registro de ocorrência que você fizer na Polícia Civil, você vai levar para o processo de guarda e visitação para poder mostrar para o juiz o que foi feito. E lá, no processo da vara de família, você vai pedir, então, para que o juiz determine a entrega da criança no dia tal, horário tal, sob pena de busca e apreensão do menor. E aí, com esse documento na mão, você vai ter o auxílio do oficial de justiça que vai te acompanhar à casa no local e horário especificados para que você consiga ter o filho em sua companhia. Se a mãe insistir em não entregar a criança, esse oficial de justiça, ele pode pedir auxílio da polícia militar e aí vai até entrar na casa, porque é uma ordem judicial. E querendo ou não, a criança vai ser tirada à força da mãe e ser entregue ao pai. Pensa como que isso é traumático para a criança. Mas quem é que está errado nessa história? A mãe que não deixa o pai ter contato com o filho ou o pai que está requerendo
querendo o direito de estar com o filho. Percebe? Cuidado aí para você não inverter as situações, porque a medida que é cabível é traumática para a criança, mas quem deu causa a ela foi a mãe. Certo? Outras consequências que podem acontecer aí, nesse caso, quando a mãe descumpre uma ordem judicial de entregar a criança, é ter o tempo de convívio do pai com a criança ampliado. Então, se a mãe não quer deixar pegar 2 vezes por mês, por exemplo, ela vai ter que passar a entregar toda semana. Então, isso pode ser sim uma alternativa que você pode pedir para o juiz, ou então, o que é ainda mais gravoso, você pode pedir a inversão da guarda. Você pode pedir para que a guarda fique com você e a mãe tenha unicamente o direito de visitar o filho. Mas tudo isso você vai ter que requerer ao juiz e, diante da resposta dele, ele autorizando, aí sim você vai poder adotar o que for autorizado, certo? Em nenhum momento eu aconselho você a peitar, meter o pé na porta e pegar a criança à força. Mas eu chamo atenção ainda para uma questão importantíssima, que é a prova de que a mãe não está entregando a criança. Não basta você chegar na frente do juiz e dizer, olha, ela não está me entregando a criança. Você vai ter que provar. E como que você prova isso? Você vai provar isso através de testemunha, você leva alguém com você e, de preferência, alguém que não seja tão íntimo seu. É claro que numa situação como essa, você sempre vai dar preferência para alguém que tenha algum tipo de intimidade. Mas, quanto mais distante essa pessoa for de você, melhor é para você. Outras testemunhas possíveis seriam, por exemplo, vizinhos que tivessem assistido a situação, ou então o porteiro do prédio. Tudo isso pode ser útil para você. Agora, eu sugiro que você leve alguém contigo para garantir que vai haver testemunha. Dependendo da sua condição financeira, uma saída também é você buscar o cartório de notas e pedir para que seja lavrada uma ata notarial. Vai uma pessoa do cartório lá no local, no horário e dia que está pré-determinado para que você tenha acesso à criança, e a mãe não entregando a criança a você, esse profissional, então, vai lavrar uma ata notarial dizendo o que ele viu, o que ele presenciou lá. Isso é interessante, mas isso tem um custo alto. Outros meios de prova também que podem ser admitidos são filmagens. Você conseguir demonstrar, por exemplo, a data e horário com filmagens, troca de mensagens por WhatsApp. Você, por exemplo, mandando a mensagem, olha, já tô aqui embaixo, por favor, sai com a criança. E a mãe não responde, ou então diz, não vou entregar. Isso tudo pode ser útil também. Lembrando que uma única prova nem sempre é suficiente. Você tem que providenciar um conjunto probatório, um conjunto de provas que vão demonstrar a mesma coisa. Então, isso pode ser útil. Ligações também, registro de chamadas do seu número para o número da mãe, ou então a própria gravação do áudio, né, da conversa. Olha, eu tô aqui, traz fulano. Não vou não, vai embora. Isso aí pode ser útil também, porque vai demonstrar que a mãe está descumprindo a ordem judicial, certo? E, por fim, como eu já anunciei lá no início do vídeo, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre a justa causa. Vamos supor que a mãe tenha motivo justo para não entregar a criança. Para começar, a gente tem que lembrar que quem vai dizer se o motivo é justo ou não é o juiz. Então, se existe algum motivo forte o suficiente para impedir que o pai tenha contato com o filho, essa mãe tem que informar isso ao juiz e pedir a suspensão imediata da visitação. E aí, diante dessa autorização do juiz, ela vai poder, então, negar o contato do pai com o filho. Mas observe aí que tem que haver uma ordem judicial. A mãe não pode agir por conta própria. Quais seriam os exemplos de justa causa? Vamos supor que toda vez que o pai pega a criança, ele espanca a criança, ele bate muito na criança, a criança vem toda lanhada. Isso aí é uma justa causa. Você tem que comunicar isso ao juiz e
pedir para que ele impeça, então, o contato do pai com o filho nesse momento. Mas lembro aqui também que tudo tem que ser provado. Não basta chegar lá e falar para o juiz, olha, juiz, ele bate na criança e acabou. Se for esse o caso, você tem que documentar, tira foto, você leva à delegacia para registrar o crime de lesão corporal, você faz o que tiver que ser feito para demonstrar aquilo ali que está acontecendo. Não basta alegar. O que você fala em juízo e não prova, normalmente não tem valor nenhum, ok? Eu fico por aqui então. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê na próxima. Até lá!